O impacto do atacante norueguês Haaland no Manchester City é absurdo. Além dos muitos gols que ele faz, tá mudando um pouco a maneira da equipe do Pep Guardiola jogar. No vídeo de hoje a gente vai falar e analisar taticamente quais são os impactos do Haaland dentro do time do Manchester City de Pep Guardiola. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo, e hoje falando do Haaland, como ele está se adaptando ao Manchester City e como o Pep Guardiola, técnico do City, está se adaptando a um 9. Isso porque o City ficou algum tempo sem ter um centroavante de ofício. O time passou as últimas temporadas ele revezando e jogando muito com o que a gente chama de falso 9. Inclusive já fiz um vídeo, vou colocar aqui no card, sobre o que é essa função do falso 9, como é que funciona essa função dentro de uma equipe de futebol. E o time vinha revezando muitos jogadores nessa função. Então a gente viu várias vezes o De Bruyne jogando ali como falso 9, o próprio Bernardo Silva, Gundogan, o Phil Foden também já fez isso algumas vezes. A gente viu nas temporadas passadas o Gabriel Jesus às vezes jogando como 9, às vezes o Sterling também jogando como esse camisa 9, mas nenhum desses jogadores que eu acabei de falar são centroavantes de ofício. Aquele centroavante que a gente está mais acostumado a ver, aquele centroavante mais clássico. Até que na atual temporada o City gastou uma grana para trazer o Haaland para sua equipe, e aí ele está jogando praticamente sempre, ele está sendo o principal centroavante do time, e isso está fazendo com que a equipe tenha que se modificar um pouco como time mesmo, coletivamente, para tentar se adaptar melhor a ter esse camisa 9, esse cara mais centroavante ali no comando do ataque. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender como que o City está jogando nessa temporada com o Haaland, coletivamente, para depois a gente tentar entender quais são as adaptações que estão sendo feitas pelo Guardiola na equipe com o Haaland como titular. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a formação base do City nessa temporada tem sido esse 4-3-3, com uma linha de 4 atrás, 2 zagueiros e 2 laterais, um primeiro volante um pouco mais fixo, que é o Rodri, 2 caras um pouco mais avançados, que o pessoal chama de interiores, e 2 pontas abertos pelos lados do campo, e o Haaland. Esses jogadores que eu coloquei aqui, obviamente, eles rotacionam, não são sempre esses jogadores, esses aqui são os caras que têm mais minutagem ao longo da temporada, mas, por exemplo, o Bernardo Silva pode vir aqui jogar aberto pelo lado direito, e aí o Gundogan vem jogar como esse interior aqui pelo lado esquerdo, na zaga o Ake às vezes está jogando também, o próprio Akanji, recém-contratado, também está jogando com alguma frequência, na ponta esquerda pode acabar entrando o Jack Grealish, enfim, são algumas das opções que o Guardiola tem na mão, mas quase sempre utilizando essa mesma formação tática. E bom, como o time está jogando quando tem a bola? A partir desse 4-3-3, o Guardiola tem utilizado algo que ele utilizou no Bayern de Munique, na época que ele teve passagem lá pelo campeonato alemão, e também já utilizou em outros momentos no Manchester City, que é o quê? Quando esse time avança, esses 2 interiores, eles vêm aqui por dentro, nesse espaço aqui que a gente chama que a gente chama de meio espaço. O que a gente vê também é o Rodri avançando um pouquinho mais aqui, e os laterais, ao invés de atacarem por fora, já que os 2 pontas estão ficando bem abertos pelos lados do campo, a gente vê os 2 laterais jogando mais por dentro. Lá na Inglaterra eles chamam isso de inverted fullbacks, que seria laterais invertidos, né? Os laterais vindo jogar aqui um pouco mais por dentro, fazendo essa saída aqui que a gente pode visualizar que é uma saída em 2-3. Então o Manchester City joga basicamente aqui num 2-3-5 quando tem a bola. O que praticamente nunca tem mudado, pelo menos nos principais jogos do City, tem sido isso daqui, ó, o Haaland como camisa 9. Então o primeiro impacto que a gente pode ver aqui é o seguinte: como o Haaland é aquele centroavante mais físico, o cara que se impõe muito fisicamente, fica sempre aqui dando profundidade pro time, muitas vezes os zagueiros adversários eles são atraídos pelo Haaland, eles ficam mais próximos do Haaland para tentar impedir que a bola entre nele. E às vezes não um só, às vezes coloca 2, tem uma dobra de marcação com os 2 zagueiros sendo atraídos aqui para próximos do Haaland. E como o City joga com esses 2 pontas aqui bem abertos, tanto ponta esquerda como ponta direita, a tendência dos laterais é muitas vezes ficar aqui mais próximo desses pontas para não dar tanto espaço assim para esses caras. O que acontece? Se os 2 zagueiros estão sendo atraídos pelo centroavante e os 2 laterais estão sendo atraídos pelos pontas, muitas vezes gera esse espaço aqui, ó, entre zagueiro e lateral, essa janela que os meias do City estão aproveitando muito para fazer infiltrações, tanto o Bernardo Silva aqui pela esquerda, como também o De Bruyne aqui
pelo lado direito tem sido uma jogada que o City tem utilizado muito nessa temporada, e isso é totalmente por conta desse impacto de ter esse centroavante camisa 9 mais fixo ali na frente. Se liga nesse exemplo aqui contra o West Ham, por exemplo. Ó, o Cancelo vai fazer uma virada de jogo, a gente vai ver que a bola entra ali lá do outro lado no Mahrez. Repara como os dois zagueiros do West Ham, da linha de 4 do West Ham, eles estavam ali bem próximos do Haaland, que estava balançando um pouquinho mais pro lado da bola. E isso abriu uma janela bem grande pro De Bruyne poder aparecer, infiltrar, receber o passe do Mahrez e sair ali em boas condições de fazer o gol pro Manchester City. Aqui um outro exemplo contra o Newcastle. Repara como o Gundogan inicialmente está sendo marcado por um dos zagueiros, mas o Haaland também vai fazer esse ataque à profundidade, vai atrair esse zagueiro e vai deixar espaço para o Gundogan aparecer livre ali de novo, fazendo essa infiltração entre zagueiro e lateral do adversário. Aqui mais um exemplo, lá. Repara como o Haaland está de novo atraindo dois dos zagueiros da equipe adversária. A bola vai entrar ali entre linhas e dessa vez, repara como nenhum dos dois zagueiros sai para dar combate no jogador do City que está avançando com bola. Então o Haaland está segurando ali dois jogadores e aquela janela está aberta. Dessa vez não é para ninguém infiltrar, é para o jogador que está vindo de trás conduzir a bola e ter espaço justamente para conseguir fazer a finalização. E aqui um último exemplo bem bacana, que é o próprio Haaland fazendo o papel de pivô com a posterior avanço e infiltração de um dos meios. Repara que a bola vai entrar ali no Walker, o Walker vai achar o Gundogan, e na hora que a bola entra no Gundogan, um dos zagueiros da linha do adversário sai no Gundogan. O Gundogan vai fazer uma tabela rápida com o Haaland, que vai sustentar ali a marcação do outro zagueiro. Esse outro zagueiro, por exemplo, poderia estar fazendo a cobertura do zagueiro que saiu na caça, mas ele não consegue sair na cobertura justamente porque o Haaland vai fazer essa atração, vai puxar a marcação dele, vai fazer ali o trabalho de pivô, o Gundogan vai infiltrar justamente nessa janela entre zagueiro e lateral e vai sair na cara do gol também. Mas não é só isso, tem uma outra característica importante também que o City está conseguindo encontrar mais nessa temporada por ter o Haaland na sua equipe, que é o seguinte: o Haaland é um jogador que dá muita profundidade pro time, ele está sempre incomodando aqui a última linha, ele está sempre ficando aqui, tentando ficar o mais próximo possível do gol adversário. Então o que acontece? Muitas vezes ele consegue dar essa profundidade, empurra a linha de defesa mais para trás e nem sempre essa linha do meio campo aqui consegue acompanhar essa movimentação. Então o que acontece é que às vezes há um espaço maior entre as linhas de marcação. Espaço esse que Bernardo Silva gosta de atuar muito bem, o De Bruyne atua muito bem, o próprio Gundogan também, quando está jogando, sabe receber a bola nesse espaço. Então é mais uma característica do Haaland, dando profundidade para o time e conseguindo abrir espaço para outros companheiros. Essa é uma jogada onde as duas linhas de marcação do Newcastle estão um pouco mais afastadas, justamente por conta dessa profundidade que o Haaland está dando. E repara como o Gundogan consegue aparecer, circular ali nas costas dos volantes do Newcastle, receber essa bola entre as linhas. Repara como nenhum dos dois zagueiros sai na caça, porque muitas vezes quando essa bola entra no entre-linhas, nas costas dos volantes, os zagueiros eles avançam para fazer a caça, não deixar o meio adversário fazer o giro. Só que como tem a presença do Haaland, os zagueiros não saem nessa caça, eles ficam com medo de tomar a bola nas costas pro Haaland. Então eles ficam mais presos. O Haaland está meio que fixando ali, quase como um para-raio, digamos assim, para esse meia do City, nesse caso o Gundogan, receber esse passe entre linhas. Como nesse outro exemplo aqui também. Ela repara de novo o Haaland segurando ali a marcação, a bola vai entrar no Gundogan e o zagueiro não vai sair na caça. O zagueiro não sai na caça justamente porque o Haaland está por ali. A presença do camisa 9 ali impede que o zagueiro saia nessa caça. Aqui um último exemplo, ela repara como a linha de meio campo e a linha de defesa tá ali, tem um espaço entre essas linhas, o De Bruyne vai tentar gerar uma linha de passe ali, e repara como nenhum dos dois zagueiros sai na caça do De Bruyne, justamente porque os dois estão ali próximos do Haaland, e o Haaland está fixando ali a marcação desses dois jogadores. O De Bruyne consegue receber, fazer o giro sem ser tão incomodado assim, digamos. Então eu dei dois exemplos aqui de como o Haaland ele pode conseguir, está conseguindo na verdade, potencializar os meias do time do Guardiola, os meias do City, De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, que são meias de altíssimo nível também. Então, além de ter o impacto dele próprio, tem também o impacto que ele gera para o time, o impacto que ele gera coletivamente. E já que eu falei em impacto dele próprio, é claro que há um impacto também de ter o camisa 9, um cara goleador como é o Haaland, que é um negócio de maluco que o Haaland está fazendo de gol. Já é o artilheiro da Premier League, tem feito gols também na Champions, é um cara que é impressionante a quantidade de gols que ele faz e tem as suas características também que são muito importantes, como por exemplo aquele desmarque de ruptura, né? Aquele facão que ele gosta de fazer nas costas da linha de defesa. É um cara que está sempre incomodando, está sempre aparecendo, apesar de ser alto e ser forte fisicamente, ele é um cara que também tem essa velocidade, esse arranque
para conseguir aparecer nas costas, e tanto em campo aberto, como a gente viu nesses primeiros exemplos, como também quando em campo menor ali, com a linha de defesa mais baixa. Não necessariamente ele precisa de uma linha alta para poder fazer essas rupturas. É um cara que tem muito repertório nesse sentido. E além disso, é aquele típico camisa 9 que faz aqueles gols que muitos outros jogadores não conseguem fazer. Tá sempre no lugar certo, na hora certa, tá sempre se posicionando, buscando os melhores espaços dentro da área. Desde os melhores momentos do Kun Agüero, que o City não tinha mais esse jogador dentro do seu elenco, e o Haaland é esse cara. Tem feito gols assim em alguns momentos, alguns jogos importantes. Ele tem sido esse cara que tá ali dentro da área, a bola sobra, espirra, vai pra lá, vai pra cá, mas sempre sobra no pé dele pra ele empurrar pra fundo do gol. Então, bom, vamos ficar de olho, cara, em como vai ser essa temporada do Manchester City. Eu confesso que eu tô tentando acompanhar o máximo de jogos que eu posso. Eu tô muito empolgado com o Haaland jogando no time do Guardiola. Já teve um início muito bom e a tendência é melhorar. Então, vamos ficar de olho nos próximos jogos do City. De repente, vai que essa é a temporada do City na Champions League. Eu não duvidaria de nada, porque agora eles têm um cara pra empurrar a bola pro fundo do gol e que também tá, como a gente acabou de mostrar aqui, mudando um pouquinho a forma do time jogar e dando ainda mais espaço para outras estrelas desse elenco.